Olá, bem-vindo ao canal Chester News. Esse vídeo eu quero falar sobre o segundo turno, né, no estado de São Paulo. Eu moro em São Paulo, no litoral, e aqui ficou o segundo turno entre o Dória, do PSDB, e o Márcio França, do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Os funcionários públicos de São Paulo, estaduais, eles cansaram um pouco do PSDB aqui no estado, né? O Alckmin brigou com o Dória, que foi o padrinho político dele, chamou o Dória de traidor. Depois o Fernando Henrique, que é um dos líderes do PSDB, apoiou o Haddad. Ou seja, quem é paulista aqui, mora no estado de São Paulo, ficou numa encruzilhada, né? Pra... O Scaff e o Márcio França ficaram quase empatados para passar para o segundo turno. O Márcio França passou por uma pequena margem, né? E aí o Scaff decidiu, que era da Fiesp, né? Tem o padrão SESC, aquela coisa toda, falou que ia apoiar o Márcio França. Bom, eu não tenho nada contra ninguém, eu sou do litoral, o Márcio França é aqui do litoral, eu moro em Santos, e ele foi um bom prefeito de São Vicente, que é uma cidade vizinha aqui. Então, assim, o Dória, ele é um empresário liberal, né, a favor do liberalismo, e o liberalismo é o que levou o estado de São Paulo a ser o mais rico da federação. O PSL, que é o partido do Bolsonaro, é a favor do liberalismo e o PSB, partido do Márcio França, apoiou o Haddad no plano nacional e liberou os estados. Bom, assim, eu não tenho nada pessoal contra o Márcio França, acho ele muito, assim, não posso dizer nada, ele foi um bom prefeito aqui no litoral, só que o Dória acusou ele de traidor, porque quando ele era vice do Alckmin, ele apoiou o Haddad para a prefeitura de São Paulo, o Haddad, que agora está sendo, né, do PT, adversário do Bolsonaro. Eu acho assim, o Márcio França é uma boa pessoa, só que ele está no Partido Socialista Brasileiro. Eu fui pesquisar, falaram na internet, e é verdade, eu confirmei. O Partido Socialista Brasileiro está no Foro de São Paulo, que é a união das esquerdas, né, num congresso para ter táticas de como chegar ao poder. E, sinceramente, o Márcio França ele pode falar que ideologia não importa, que o partido não importa, mas o PSB, que é o partido dele, está apoiando o Haddad, sabe? E a esquerda, ela é assim, todo lugar que a esquerda governa, o Rio Grande do Sul foi governado duas vezes pelo PT e agora o estado está falindo. Eles podem até prometer dar aumento para funcionário público, estadual, tudo, mas onde a esquerda vai, geralmente eles ferram com as contas do país ou do Estado. A Grécia, por exemplo, que criou, no meio da crise, na grande recessão de 2008, e depois a crise na Europa, a Grécia foi uma das culpadas pela crise na Europa. Eles estão devendo 172% do PIB na Grécia. Foi governado pela esquerda. Então, o que acontece? A esquerda na Europa e nos Estados Unidos é uma esquerda responsável, mas a esquerda latino-americana, eles travam a gente ainda no passado. Os estados que eles governam dentro do país vão à falência. Então, por mais que o Márcio França seja uma boa pessoa, o partido dele, querendo ou não, ele deve lealdade ao partido dele. Ele pode falar que ideologia não importa, mas como não importa? Se o partido dele que dá estrutura para ele, depois ele vai falar, não, agora eu sou um liberal. Então, assim, o Dória foi chamado de traidor, tudo, tem poucos amigos, não sei o quê. Só que o Dória, ele tem um projeto liberal. O que é liberal? Muitos esquerdistas, né, chamam de neoliberalismo, associam o que a FHC fez. Mas o liberalismo da realidade foi o que fez os Estados Unidos virar o maior país rico do mundo. Todos os países desenvolvidos adotaram mercado, livre mercado, ideias liberais, que é o quê? O crescimento econômico do setor privado, que a maioria das pessoas não são funcionário público,
vive de emprego das empresas do setor privado. Então, é o setor privado que tem que crescer para os empresários terem mais lucro e os trabalhadores terem salários mais altos. Bom, então, eu acho o Márcio França uma boa pessoa, mas quem tiver na dúvida aí e for paulista, eu acho que a melhor opção é o Dória. Respeito quem vai votar no Márcio França, ele parece ser uma pessoa legal, mas eu, como vou votar no Bolsonaro e sou liberal, não consigo confiar num partido do Foro de São Paulo governando o estado de São Paulo. Eu, sinceramente, se ele fosse de outro partido, até que votaria nele. Foi um ótimo prefeito aqui de São Vicente. Muita gente aqui no litoral gosta do Márcio França, mas com esse partido socialista brasileiro é complicado dar esse poder para o nosso estado. E é isso. Se quiser ter dúvidas, se quiserem comentar embaixo do vídeo, fiquem à vontade, com respeito, né? E é isso. Meu voto no estado de São Paulo é Dória e Bolsonaro para ter um país melhor, mais decente, porque nosso país está praticamente numa guerra civil. Eu li no livro O Novo Iluminismo, muito bom livro, recomendo. O Novo Iluminismo, que é um livro recomendado pelo Bill Gates, fala sobre os avanços, né, do progresso, do iluminismo. Lá fala, por exemplo, o avanço do capitalismo, da saúde, né, da educação, como a riqueza aumentou muito, o capitalismo ajudou o país a se desenvolver, o mundo. É um livro que eu recomendo. E em relação à política, é isso. Eu recomendo votar no Dória, quem for paulista.